Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, o último programa de 2022, mas 2023 tem mais e vai ter novidades em nome de Jesus. Eu sou o pastor Kench, aqui da Igreja Batista Nova Vida em São Caetano do Sul, e estou acompanhado dos meus queridos irmãos, amigos, companheiros de batalha espiritual, pastores Edson de Faria e Silvio Oliveira. Como é que estão os irmãos? Graças a Deus, pastor Kench, pastor Silvio, estamos caminhando, né? Verdade. Para mais um final de ano e mais um começo de outro. Verdade. Né? Tá chegando. Mas eu quero cumprimentar você também, dizer que estamos alegres pela tua participação e vamos esperar que aquilo que vai ser comentado seja de proveito, né, pastor? Amém, amém. Pastor Silvio. Muito bem, pastor Kenji, pastor Edson. É uma satisfação novamente estarmos aqui para batermos um papo bom, né, e você que nos acompanha esteja conosco. Muito bem, agradecemos o carinho da sua audiência, você que nos acompanhou durante todo esse ano de 2022. E hoje vamos tratar de um tema que é muito pertinente a esse final de ano, o balanço final. Geralmente, quando chegamos ao final do ano, nós começamos a olhar para trás e começamos a ver se os nossos projetos sonhados foram realizados ou não. E também vamos pensar acerca do ano de 2023. Mas hoje nós vamos nos deter naquilo que aconteceu ou não aconteceu nas nossas vidas. Não é verdade, pastor Edson? Com certeza, com certeza. É interessante que só se pensa nisso no final de ano, né? Não é verdade? Então a gente... O que eu fiz no ano, né? E o que eu vou fazer no próximo. O grande problema é verificar o que eu projetei para fazer no ano, e aí chega no final do ano, geralmente a gente fica decepcionado. Nossa, né? Eu queria fazer um regime, mas esse regime foi ao contrário. Ganhei mais peso do que eu deveria ter perdido. Né? É que tem pessoas que prometem fazer o regime da lua. Ou também. Seja, né? Só não come a lua, o resto... Mas o restante, né? Mas é verdade. Então nós temos realmente, o ser humano tem isso, né, pastor? De fazer um planejamento para o seu futuro. Nós vemos aí os jovens, adolescentes, pensando o que vai fazer, qual a profissão que vai exercer, né? Sim. E não é diferente com aqueles também que são mais experientes, né? É verdade. O que eu vou fazer no próximo ano? Mas o que eu fiz? O que eu planejei no ano anterior, que eu deveria ter feito e acabei não fazendo. Não fazendo. Né? Então é um levantamento realmente que nós fazemos e às vezes o peso pende mais por não fiz do que aquilo que eu acabei fazendo. É verdade. Pastor Silvio, o irmão conhece aquelas as promessas mais populares que o crente, né, faz antes de entrar no ano novo, né? Tipo, eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia toda. Sim. Quais são as promessas que o irmão conhece, que sabe que muitas vezes tem gente que não consegue cumprir? Em geral, no nosso meio, é ler a Bíblia toda. Ler a Bíblia toda, eu não vou começar o ano lendo, aí de repente falha um dia já desiste. Sim. Entendeu? Então é uma coisa que, infelizmente, assim, eu falo infelizmente porque ler a Bíblia é bom. Né? Estudar a palavra de Deus é ótimo, mas o problema maior, pastor, eu acho que é a desistência. Porque se a pessoa falha um dia, ela já não quer mais. Falha um dia, lê 2 dias, né? Não para de ler a Bíblia. Né? Obviamente que essa questão que o pastor falou de fazer regime é a pior que tem, né? Porque, e no nosso caso é o jejum, né? Muitas vezes vou fazer jejum disso, vou fazer jejum daquilo. E de repente, na hora que bate a vontade... Passa batido. Passa batido, então. Mas é interessante, pastor, porque não só isso, a questão da Bíblia, né, mas de alimentação, mas vários outros, né, projetos que nós, né, como crentes, né, cristãos, fazemos também
por exemplo, existe uma questão da casa, né? Ela fala assim, eu não vou fazer uma reforma na casa, até o final do ano eu quero ver, no Natal eu quero ver minha casa bonita. Tem outros N assuntos nesse sentido de projetos, né? No meu caso seria o concílio, né? Que eu não consegui. Explica direitinho para quem está nos acompanhando o que é o concílio examinatório, né? Nesse ano já passou mais um ano, né? Mais um ano e eu não consegui. Explica para quem está nos acompanhando. Então, o concílio faz parte do Ministério da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira. Todos os pastores que são consagrados, não ordenados, eles têm que fazer esse concílio. Eu, como fiz o seminário em outra instituição, batista também, mas que não faz parte da convenção, então hoje na nossa igreja eu tenho que fazer esse concílio, né? Na verdade é que eu tenho que fazer, né? É uma sabatina, eu preciso passar por esse concílio, mesmo já, né, eu não me considero, estando há 40 anos no ministério, eu não me considero como alguém expert, né? Até porque o próprio Jesus disse para os seus discípulos, se eles dissessem que soubessem tudo, eles eram inúteis. Não no sentido que Jesus estava dizendo que eles não serviam para nada. É que nós não podemos nos acomodar. É a mesma coisa a questão do balanço, né? Quando chegar no balanço final, a pessoa fala assim, não, eu não consegui, então eu vou desistir. Não. Eu não desisti do concílio, pastor. Muito bem, muito bem. Olha a maldade. Você tinha planejado fazer em 2022? Tinha. Na verdade, em 2021. Em 2021, tô atrasado. Tá enrolando. Não, tá pior, melhor do que o meu casamento, né? Porque eu enrolei 4 anos, né? 36 anos de casado, e 40 anos juntos, né? Amém. Tá certo. Pastor Edson, como foi o seu ano de 2022, né? No ministério, na sua vida pessoal, como é que foi, assim? Não podemos falar que foi a 1000 maravilhas, não, né? Mas eu entendi, dentro desse tempo, que tive mais bênção espiritual do que bênção material, né? Eu não tenho não sei se a expressão é correta, não tenho um ministério em que eu esteja vivendo do ministério, né? Mas Deus tem me presenteado, pastor. Tenho assumido algumas atividades que têm realmente me dado alegria, né? Por exemplo, estou como vice-diretor da EBD. É alguma coisa que eu amo, né? Essa escola, convido para quem não fez, não tem vestibular, não. Não tem sabatina também, não é? Já pode se matricular. E o diploma só o Senhor que dá. O diploma só o Senhor que vai dar, né? Mas eu fico muito feliz com isso, né? Tenho sido usado também para algumas aulas na Escola Bíblica Dominical. Está aqui conosco no programa. Isso é outra coisa que também está na lista de bênção, né? Tenho participado desse programa aqui, para mim é uma grande alegria e um grande aprendizado também, né? Porque quem está acostumado a ficar fora disso, de repente aqui tem algumas coisas que a gente precisa se assimilar e são novas para a gente, né? Tenho, graças a Deus, sendo usado também algumas mensagens, não é porque o pastor Kenji está aqui, mas o pastor Kenji tem me chamado para algumas mensagens. Parece muito pequeno, mas quando você é chamado para dar a bênção, é uma alegria que vai e vem ao nosso coração também, né? Então isso para mim são fatores que estou fazendo parte de um ministério extremamente importante, que é a intercessão, né? E vou assumir agora, por um período de tempo, a liderança, né? Muito preocupante, né? Porque é algo que tem que ser levado muito a sério, né? Especialmente no sentido de oração. Né? Então, e é um ministério que é grande dentro da igreja, né? Está sendo liderado por um pastor extremamente ativo, né? Sua esposa também, pastor Galileu, né? Esposa Sônia. E isso, além de uma alegria, mas é uma responsabilidade. Sem dúvida. Né? Então eu creio sim que são bênçãos que nós não podemos descartar. Eu chamo de bênção espiritual. Né? Então Deus tem me dado esse privilégio de estarmos trabalhando dentro da sua obra. Né? É um ministério que, para mim, traz contentamento. Amém. Eu quero falar assim em termos mais gerais, em relação à nossa igreja.
A nossa igreja é a primeira igreja batista ucraniana de São Paulo. Ela foi fundada há 67 anos atrás pelo pastor Dmitry Buk, inclusive vivo, graças a Deus, com 97 anos de idade, mas está ali e ainda quer pregar, viu? Ainda quer pregar. E tem uma voz forte. Tem uma voz forte, né? Mas a nossa igreja também tem um nome, vamos assim dizer, um nome mais de fantasia, fantasia, né, vamos dizer, que é a Igreja Batista Nova Vida. Por que temos esse nome? Porque os descendentes ucranianos foram indo embora, enfim, a igreja está muito mais brasileira do que quando ela foi organizada, obviamente. Tanto é que tem um pastor japonês à frente, não é? Essa igreja está muito mais brasileira, né? Então, nesse ano de 2022, apesar da pandemia, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, né? Tanto ministeriais como do nosso trabalho em si, na área da ação social, o pastor Silvio é o responsável, nosso coordenador, nós temos obtido grandes resultados, né? Apesar de tudo isso que o Brasil todo está vivenciando também, com desemprego, com crises, graças a Deus nós estamos sobrevivendo, pudemos comemorar os nossos 67 anos de organização com muita alegria no mês de outubro, né? Trazendo para a nossa igreja vários mensageiros, vários pastores muito benquistos na denominação, e foi uma grande festa, foi uma grande festa, né? Então eu tenho muito a agradecer. Em termos de balanço em relação à nossa igreja, eu creio que a maior parte daquilo que nós projetamos, nós conseguimos. Falta comprar ainda o imóvel, né? Falta comprar o imóvel vizinho ao templo, né? Para que nós possamos, de fato, crescer. Mas está nas mãos de Deus, né? Esqueceu alguma coisa, pastor Silvio? Não. Na verdade, pastor, no meu sentido, como alguém que está junto com o pastor Kenji, eu quero até agradecer pelo pastor as oportunidades que ele tem nos dado, não só a nós, mas aos pastores da igreja. E no meu sentido é um sentido de continuidade, mas eu vejo que os desafios da igreja é como o apóstolo Paulo fala, né, que a paz de Deus que excede tudo, excedeu. Deus fez infinitamente mais do que nós esperávamos, inclusive com o Natal Solidário. Verdade. O Natal Solidário, a expectativa foi, né, não foi tão como nós esperávamos, então superou a expectativa com relação à EBF, com relação a vários eventos que a igreja teve. Primeiro Congresso de Missões, o próprio aniversário da igreja também, o grupo Som Maior que veio novamente, então teve vários eventos que superou a expectativa. Então, o nosso balanço, né, eu não quero adiantar o final do programa, mas o balanço foi totalmente positivo. Totalmente positivo. Eu brinco com o pessoal que conversa, que a nossa igreja tem 13 pastores. 13. Aí eu fico brincando, dizendo assim, ó, só não sei quem é Jesus e quem é Judas Iscariotes nesse grupo. Mas somos em 13. Mas todos ativos, né? À exceção daqueles que estão morando em outro município, inclusive em outro estado também, mas todos participantes, contribuintes, né? Fico muito feliz de ter esses meus, eu chamava, né, companheiros da caverna de Adulão. Não é verdade? E sim, o Natal Solidário, nós recebemos 180 crianças, 180 crianças no nosso templo, né? Crianças do Lar Batista, de crianças do Mogi das Cruzes, e do Projeto Crer, né? Que são as crianças ou aquelas com necessidades especiais. E pudemos, então, dar uma sacolinha de Natal. Essa sacolinha chama roupa nova, né? Sim. Roupa nova, calçados novos, um brinquedo e uma caixa de bombom, né? Essa foi a nossa sacolinha de Natal. Muitos irmãos participaram. Tinham todas 40 as crianças, pessoas participando. 40 pessoas, 40 voluntários da nossa igreja que trabalharam naquele dia, naquele sábado, dia 3 de dezembro. E foi um sábado de festas, né? Porque tivemos o Nenex, que da companhia Semearte, ele trabalha com palhaço, né, na capelania hospitalar, né? Então nós tivemos aí um sábado bem E a bem chuva festivo. veio só depois que acabou, né? Verdade. Essa era a nossa oração, né? Que não caísse aquele pé
pé d'água, né? Na hora que a gente estava lá, porque nós demos o almoço para ele, demos o café da manhã, demos o almoço para essas crianças. As crianças vieram em ônibus, né? Que foram, cuja locação foi uma oferta de um pastor da nossa igreja, né? Então tudo foi maravilhoso. 180 crianças ali, né? Pudemos estar com eles ali. Houve decisão, sim, né? Sim. Houve decisão e foi uma noite, aliás, foi uma tarde, né? Um dia de grande festa, não é verdade? Sim, foi, sim. Fala um pouquinho do Congresso Missionário, pastor. Como é que foi? Nós tivemos a grata satisfação, né? Nós conhecemos o pastor Marcos Grava, da primeira de Santo André. Da primeira Santo André, e a origem dele é missões. Sim. Né? Ele foi missionário, inclusive, na China. Sim. Né? Ele trouxe uma mensagem também extremamente gratificante, né? E uma chamada técnica da atenção que nós temos que ter com missões. Sim, né? sim. E no domingo tivemos uma puxada de orelha. Né? Foi uma mensagem também muito gratificante, muito séria, e que fez com que nós pensássemos, né? Sobre Jonas, né? Que reclamou de ser chamado para um ministério, né? Sim. Mas depois ele foi, mesmo assim depois reclamou. Sim. Mas a ideia é voltada para nós, como nós reclamamos. Sim. Né? E como muitas vezes nós falamos, Deus, mas não, vou ter que pregar para aquele lá. É que a gente quer fazer o que a gente que quer e não que ele quer. Que a decisão nossa deve prevalecer. Né? Essa foi a ideia. Né? Mas foi extremamente gratificante. E lembrar, né, que o fechamento do congresso foi com a Rádio Transmundial. Exatamente. Né? Então, nós participamos do programa na nossa igreja. Eles transmitiram o programa de rádio a partir da nossa igreja e também encerraram o nosso congresso. Né? Isso foi até para fora do país. Né, sim, foi. Então, mas foi realmente muito, muito bom. E faz com que a gente... Eu uso muito a expressão ruminar. Né? Faz com que a gente fique ruminando por muito tempo, falar, Senhor, realmente eu tenho que mudar. Né? Temos que investir mais nessa área. Né? É muito pouco que está se fazendo. É verdade. Né? Apesar de estarmos fazendo aquilo que precisa ser feito, Sim, muito pouco diante da necessidade que tem. Né? E 8 bilhões de pessoas, seres humanos no planeta. No planeta, né? Tem 6 bilhões para a gente alcançar. Exatamente. Meu Deus, é um desafio grande. Por isso que é bom o que o pastor Kennedy falou, o dia precisa ter 24 horas, ou 40 um mês horas. com 40 dias, né? Pastor Silvio, e na área de ação social, como é que foi esse ano? Pastor, extremamente positivo também. A pandemia, ela não está erradicada, mas ela está regularizada, mas mesmo assim foi um desafio grande, mas ao mesmo tempo que a igreja, né? A Igreja Batista Nova Vida, a PIB ucraniana, ela é uma igreja solidária. Eu percebo, até algumas palestras que nós temos lá, algumas conversas, eu digo que ali, o amor de Deus está ali, pastor, naquele lugar. Né? Obviamente, nós temos um líder, né, que tem um coração na obra de Deus, na parte solidária, no sentido de não só ação social, mas missões também, em várias áreas. E isso está sendo solidificado, né? Os departamentos e a ação social tem dado essa continuidade do projeto, desde quando o pastor Kenji assumiu a presidência da igreja, né? Tem tido um crescimento, né? Crescimento no sentido de nós vemos, pastor, não tanto a questão de quantidade, por exemplo, quantidade de cestas, mas de atendimentos. Né, de acompanhamentos. Então nós fazemos aquele acompanhamento para as pessoas, para as famílias, que realmente, né, porque cada família ela tem uma necessidade. Muitas vezes não é uma cesta básica, muitas vezes são outros tipos de atendimento. De necessidade. Necessidade, remédios, exatamente. Né, por exemplo. Remédio, obviamente a igreja trabalha com, né, fornecimento de remédios também. Então, na área da ação social tem um leque assim tipo de atendimento, de necessidade das famílias, pessoas. E graças a Deus, pastor, como balanço geral e como desafio na ação social, a nossa igreja não tem deixado a desejar em nada, nesse sentido. Né? Porque até o Natal Solidário também faz parte da ação social, e foi um sucesso. E a tendência, o que nós temos visto em 3 anos no Ministério do Pastor, é que em todas as áreas, de não só ação social, mas crianças, escola bíblica,
todos os departamentos têm tido um crescimento, entendeu? De conhecimento, né? No sentido de exercer o trabalho. Para mim, é o primeiro ano na ação social da igreja, eu tenho aprendido muito. Tenho aprendido e tenho procurado exercer. E o meu balanço, né, como coordenador, é o melhor, é positivo também, pastor. Amém. Então, pastor Edson, o irmão que é o nosso pastor mais idoso aqui. Né? Como japonês, como japonês, a gente aprende o seguinte, que os mais velhos é que têm a sabedoria, e é por isso que nós temos que olhar com atenção, né, para os seus conselhos, né? Então, pastor, que conselho o irmão daria para aqueles que vão começar a escrever no papel os seus projetos, os seus sonhos para o ano que vem? Pois é, pastor. Eu tenho um texto que veio à minha mente, já estava pensando há algum tempo, né, em Tiago. Né? Tiago, capítulo 4, são poucos versículos. Se permitir, vou até dar uma lida aqui, que vai falar mais firmemente daquilo do que nós podemos expressar. Okay. Tiago, capítulo 4, versículos 13 até o 17. Ele diz o seguinte na minha versão: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, ou seja, toda arrogância, né, semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, nisto está pecando. O resumo que eu vejo nisso aqui, pastor Kenji, pastor Silvio, é que nós devemos sim fazer nossos planos, mas devemos colocar todos os nossos planos diante do trono do Senhor. Né? Devemos sim sonhar, devemos pensar, vou fazer isto, vou fazer aquilo, mas colocar especialmente diante do trono do Senhor. Senhor, eu pretendo fazer isto. É da sua vontade? Estou agindo como o Senhor quer? Se porventura... E Ele vai falar conosco. Ele vai dizer se sim ou não. Né? E esse deve ser o primordial do nosso pensamento. A Bíblia diz, primeiramente, o reino de Deus. Né? Então nós devemos falar, Senhor, eu pretendo fazer isto, mas é da tua vontade? Devo seguir em frente? Me oriente. E com certeza, através do Espírito Santo, Ele vai nos responder. E eu tenho algo que já há muito tempo eu penso assim. Alguém pode falar, mas como é que eu sei se eu estou agindo de acordo com o que Deus quer ou não? É através da paz. Quando nós seguimos realmente aquilo que o Senhor quer, Ele nos dá a paz. E essa paz, ela excede a todo entendimento. Né? Então essa é a palavra pouco curta, né? Mas diante daquilo então, temos que submeter tudo à vontade ao controle do Senhor. O nosso eu sou está no controle de todas as coisas. Perfeito. Mesmo quando a gente acha que não vai ter solução. Ele é Deus dos impossíveis, né? É verdade. Então, você que está nos acompanhando, com o carinho da sua audiência, você anotou aí. Você pode aí colocar todos os seus projetos e planos, mas você deve submeter tudo à vontade de Deus. Obrigado, pastor. Palavra final, pastor Silvio, para o nosso querido. Palavra final do ano de 2022. Pastor, dentro dessa palavra, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve lá em Romanos 12, 2, ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas eu gosto muito do Salmo 90, escrito por Moisés, que no 12 ele diz assim, ensina-me a contar os dias a fim de que alcance sabedoria. Ou seja, existe uma cronologia nossa, né? E existe o tempo de Deus, o Kairos, que é o tempo de Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos que se encaixar no tempo de Deus. Porque o ano muda, mas muitas vezes não muda, né, os costumes, não muda as coisas. Então, se tiver que mudar,
né? Vamos fazer igual Moisés, orar a Deus e dizer: ensina-me a contar os dias a fim de que eu alcance sabedoria. Amém. Obrigado, pastor Silvio. Então, em suma é isso. Se você quiser algo diferente, faça diferente, não é? Não adianta você fazer as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Você não vai nunca conseguir. Então, faça diferente para alcançar resultados diferentes. E confie sempre no Senhor. Não é isso? É isso que eu estou aprendendo com os meus queridos companheiros. Não é? Pastor Edson, palavra final para o nosso querido ouvinte. Eu desejo a você que faça assim seu plano, né? Não deixe de fazer, não. Pode fazer uma folha muito grande, mas coloque essa folha diante do trono do Senhor. Ele realmente vai dizer a você, e vai, como o pastor Silvio colocou, vai dar sabedoria a você, para você seguir em frente, segundo o querer dele, né, pastor? Amém. O querer dele é maior que o nosso. Amém. Deus o abençoe, um forte abraço para vocês. Muito bem, espero que nós possamos estar juntos no ano de 2023, juntos nesse programa, e é um prazer ter você como nosso companheiro também, né, nesses momentos que nós passamos juntos batendo esse papo. Deus abençoe e até lá. Bom ano novo. Deus abençoe. Deus abençoe. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.